Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, galerinha. Tudo bem com vocês, galerinha? Da Escola Dinâmica, tá certo? Vamos falar um pouquinho. Today, we're talking a little bit, guys, about ethics. Okay, even though this is supposed to be a geography class, but we're talking about ethics today. Why? Well, many reasons. Number one, because of the Olympics, your Olympics, the teachers, they had a review of their classes. I don't want to review my class because my class is recorded. So you guys can watch it anytime you want. No big deal. So why review something that you already have available to you at any time? Number two, because ethics, it's super important. And even nowadays, even more important, since we live in an era that people seem to not to believe or disregard ethics as a whole. Okay? And thirdly, because I like to teach about ethics, and I think it's important, okay? Então, boys and girls, a nossa aula de hoje vai ser sobre ética e não sobre geography. Essa é ethics. Número um, porque os professores, de uma maneira geral, fizeram uma revisão do conteúdo deles, e assim, não faz sentido a gente fazer revisão de algo que já está gravado, vocês podem assistir no momento que vocês querem assistir, tá certo? Número dois, tá? Porque ética é importante, de uma maneira geral, mas a gente vê, principalmente nos dias de hoje, quando os nossos líderes, né, tanto no Brasil quanto no mundo, parecem que desconhecem o sentido da palavra ética, né? As pessoas cada vez mais fugindo da ética, né? Fugindo de fazer aquilo que as pessoas sabem que é certo, né? Porque o que é ética no final? É fazer aquilo que você sabe que é certo. Você sabe que está fazendo errado. Você faz algo ciente de que está errado e ainda assim você o faz, você está fugindo da sua ética. Cada um tem a sua ética, tá certo? E isso daí leva a um outro problema, que a ética, quem define é a gente, o quadradinho, o que está dentro dos padrões éticos é a gente. Se a gente cada vez vai ultrapassando esse limite do quadrado, a gente vai aumentando esse quadrado. Não falar quadrado, não falar círculo, né? Porque quadrado, um círculo. Então, toda vez que você dá um pulinho fora desse círculo, né? Se você rapidamente não faz um exercício mental para retornar ao círculo, o que acontece? Você vai expandindo o círculo, vai expandindo, expandindo. Isso é muito perigoso, a gente tem visto demais. De uma maneira geral, gente, de uma maneira geral, das nossas lideranças, né? E a gente precisa, nós como professores e vocês como alunos, a gente precisa trabalhar isso muito em sala de aula. E a terceira razão, como vocês já devem ter percebido, porque eu gosto de falar sobre isso e eu acho que é importante para vocês. Ok? Então, vamos lá. Let's go. Mas hoje, em especial, né, we are talking about work ethic. Work ethic. Né? E o que é que significa work ethic? Né? Mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria ética de trabalho. Tá? No entanto, vai muito além do trabalho. Tá? Work ethic se refere a questões de trabalho, não do trabalho exatamente, né? Porque muitos de vocês poderiam dizer assim, bom, mas eu não trabalho, não quer que eu deveria saber de work ethic. Não, mas se refere, quando a gente fala em work, a gente se refere a trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, sempre lembrando, né, que somos todos animais sociais, que a gente precisa se socializar, que nós não somos uma ilha, que a gente sempre vai precisar de alguém para alguma coisa, sempre, sempre, tá, gente? Eu não estou dizendo assim, não, mas no dia que eu for rico, eu não vou precisar de ninguém para nada, não. Mentira. Aí é que você vai precisar mais do que nunca, tá certo? Agora você vai pagar as pessoas para fazer. I'm sorry, guys. Propaganda.
Agora já não é mais o carro do ovo, é o carro das frutas, o carro das verduras, o carro de tudo, né? Não sem nenhuma crítica. Óbvio, quem está fazendo isso porque quer ganhar o pão nosso de cada dia, tá? Simplesmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência, só isso. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho isso daí, nessa coisa de a gente, projetos, né? Sempre a gente vai trabalhar com alguém em prol de desenvolver alguma coisa, tá certo? Quer seja na escola, a gente vai fazer muito isso durante a escola e a gente vai fazer também muito no trabalho, né? A escola é uma preparação para a vida e como preparação para a vida, a gente também prepara para o mercado de trabalho, tá certo? Então, trabalhar em equipe é condição sine qua non, é uma questão hoje fundamental, né? Você veja, um exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, não sei se as meninas aí vão acompanhar muito futebol, mas os meninos com certeza vão acompanhar, né? Um caso aí que eu vi recentemente que deixa bem claro a importância de ser um team player, né? Você trabalhar em equipe, né? É Cristiano Ronaldo, ok? Cristiano Ronaldo é um jogador que queria ir para o Manchester City, né? Na minha opinião, in my humble opinion, né? Na minha humilde opinião, na minha opinião de professor, eu acho que ele encaixava assim, feito uma peça de um quebra-cabeça ali naquele time de Manchester City, né? Que está precisando que o Manchester City é um timaço do começo ao fim, mas não tem um matador. Tá faltando um matador ali na frente. E Gabriel Jesus, para mim, pelo amor de Deus. Ele encaixava certinho. E Guardiola não quis ele. Guardiola pull the plug, disse assim, não. Né? Por quê? Porque ele não via Cristiano Ronaldo como um team player. Ele não via Cristiano Ronaldo como aquele cara que joga para o time e não que o time tem que jogar para ele. Ok? E Guardiola, a filosofia para aqueles aí que entendem um pouquinho de futebol, a filosofia de Guardiola é o quê? É a bola girar, vum, 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 girar de pé em pé, a bola passar várias vezes pelo pé de vários jogadores, né? É menos individual e mais grupo, tá? Guardiola, eu acho que talvez tenha sido o criador desse estilo de jogar futebol, inclusive um estilo que até hoje é adotado pela seleção espanhola, pelos times, né, que jogam na Espanha, de tão forte que ele desenvolveu isso daí, onde ele chegou, desenvolveu, depois foi lá para o Bayern de Munique, até hoje o Bayern de Munique joga desse jeito, e está há vários anos no Manchester City. E aí, Cristiano, o resto da história, vocês sabem, Cristiano Ronaldo está no Manchester United, está fazendo gol, mas aí vem a grande pergunta, né? Todo mundo vai dizer, mas a perda foi do Manchester City, né? Porque Cristiano Ronaldo está lá destruindo, fazendo gol. Tá. O objetivo de um clube? O objetivo de um clube é fazer gol? É botar um jogador para fazer gol ou é ganhar título? Então, vamos ver quem vai ganhar no final, né? Até uma questão, vou colocar esse para daqui ao próximo, no fim da temporada inglesa e europeia, quem vai estar melhor situado? O Manchester City ou o Manchester United? Vamos ver, tá? Não sei qual foi a discussão, qual foi o debate, mas eu acho que Guardiola, até acredito que Guardiola poderia ter trabalhado isso com o Cristiano Ronaldo, mas ele não quis. Por que eu não sei. Ninguém sabe o porquê. Ok? Então vamos lá, vamos voltar para o que interessa aqui. Só usei gastei um tempinho nesse exemplo porque eu sei que vocês iam se relacionar. Vamos lá. Unfortunately, when it comes to today's teens, there is one of the last thing that usually comes to mind. Teens are lazy, teens are entitled, teens don't know how to work for things anymore. Oh my gosh. Sound familiar? Oh my gosh. Bom, não sei nem como falar isso para vocês, mas é uma realidade. It's something that we teachers, we parents, we talk about this like on a regular basis. We talk about this every day, né? Right? Né? O ruim de falar português e inglês, né? Ou falo inglês ou falo português, um dos dois, aí fica misturado. Bom, nos dias de hoje, o que é que vem na cabeça quando se pensa em teenagers, né? Em adolescentes? Ó. Adolescentes são preguiçosos. Adolescentes, né? Essa palavra entitled significa assim, acha que só tem direitos e não tem deveres.
And teens don't know how to work for things anymore. E os adolescentes, eles não querem trabalhar, não querem lutar para conquistar as coisas, tá certo? Então, essas três coisas vêm muito na mente da geração anterior de vocês, né? Que é exatamente os pais, né? A geração, os professores, muitos dos professores e por aí vai. Então, como é que a gente pode trabalhar isso daí, né? É verdade isso que adolescentes são preguiçosos? Não. É verdade que os adolescentes só querem ter direitos e não deveres? Não. É verdade que os adolescentes não sabem mais, não se esforçam mais pelas coisas? Também não, né? Mas, assim, a gente tem que... Mas por que que surge? Por que que tem essa percepção? Porque essa percepção está mais forte do que nunca, né? Vamos trabalhar um pouquinho disso daí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. But as parents, we don't want the stereotypes to be true of our teens. Ok? Então, nós, como pais, a gente não quer, né, que esses estereótipos sejam a verdade sobre os nossos adolescentes, os nossos filhos. So, what do we do? Então, o que é que a gente vai fazer? We must give our children the tools they need to become successful individuals, but it can be a challenge, né? A challenge não, can be a challenge or can be challenging. Ou um ou outro aqui, foi um errozinho aqui. Esse a não deveria estar aqui, ou se tivesse, sem esse ing aqui. Challenge, um é no final. Então, pode ser desafiante. Trying to help teens develop a strong work ethic isn't an easy thing to teach. É uma coisa fácil de se ensinar. Então, vamos lá. Here are a few ways that you can help encourage strong ethics. Então, a gente vai ver 5 formas aqui de incentivar vocês a desenvolver essa ética de trabalho. É exatamente isso, é jogar a preguiça para lá, né? A verdade é a seguinte, a verdade é que o adolescente, ele tem preguiça? Tem, como todo mundo tem preguiça, como o professor tem preguiça, como os pais têm preguiça, tá? Todo mundo tem preguiça. A diferença é a seguinte, é que quando você tem um work ethics, né? Quando você tem uma ética de trabalho, você joga a preguiça para lá. E, consequentemente, você joga procrastinação para lá. Essa palavra eu consigo falar melhor em inglês do que em português. Eu não sei se é procrastinação, procrastination. Eu consigo falar procrastination much better than I can say procrastina. Nunca consigo. Anyway, vamos lá. Vamos lá. 5 ways to help develop a strong work ethic. Ok? Model a strong work ethic. Então, leading by example may sound a little simplistic, but it truly is one of the best ways to encourage a strong work ethic in teens. Make sure that they understand that everything you have and everything that you provide for them is a product of the work that you do, right? So when I read this, I imagine myself, it's impossible for me to teach this class, talk about this topic, and not to think about myself as a parent. Not saying that I'm a perfect parent, far from it. I'm not a perfect parent by all means. But the thing is, I did this to my kids. I still do this to my kids a lot, right? When my kids, they come to me and say, hey, Dad, I want this, right? Then I go say, or you do this wrong, right? Or you do this or you do that. I always tell them, lead by example, okay? Lead by example. If you want me to do things in a certain way, then you have to behave that way, okay? Então, a gente, né, aqui, a melhor, né, essa é uma das frases mais importantes que existe. Eu espero que vocês gravem, que vocês anotem isso em algum lugar. Assim. A melhor forma de liderança é a liderança através do exemplo, tá certo? Então, quando a gente quer que algo seja feito de uma certa forma, a gente tem que agir daquela certa forma. Então, isso serve para ambos os lados, né? Aqui, tanto você, o aluno, tá certo, que está assistindo essa aula,
e você quer que seus pais, ou que seus colegas, ou que a familiares, as pessoas ao seu redor ajam de uma certa forma, você tem que agir dessa forma. E também serve como discussão, né, de mesa, né, de mesa de refeição, na hora do almoço, na hora de jantar. Não sei qual é o horário que você e sua família estão juntos, né? Mas também isso serve para assim, vocês conversarem com os pais de vocês, né? Quando o pai de vocês diz assim, o pai ou a mãe diz assim, vai estudar, vai se dedicar aos seus estudos, já também dizer isso ao pai e à mãe, obviamente com um jeitinho, né, gente? Ninguém está dizendo aqui para bater de frente com o pai e com a mãe, mas se o pai e a mãe não lideram através do exemplo, fica difícil ele cobrar, né? Vou dar só um exemplo. Vamos dizer, se o pai ou a mãe exige que seu quarto seja arrumado, seja organizado, né? O quarto deles ou o escritório de papai e mamãe deve estar organizado também. Dizer, olha, pai e mãe, a gente lidera através do exemplo. Então, quando eu vejo o seu quarto desarrumado ou o seu escritório desarrumado, automaticamente isso passa um mau exemplo a mim. Então, vamos liderar através do exemplo, né? E você também pode ser o exemplo, tá? A gente não precisa só chegar e falar para o pai e para a mãe, mas, inclusive, isso acontece comigo. Meus filhos já me influenciaram através do exemplo, certo? Então, né, nesse caso aí, por exemplo, quando você diz assim, eu vou deixar meu quarto super arrumado, super organizado, eu tenho certeza que o pai e a mãe de vocês vai se sentir automaticamente na obrigação de querer as coisas organizadas. Eu estou dando só o exemplo da organização, para também não trabalhar temas polêmicos aqui, mas tem tanta coisa que você pode exercer liderança e também você pode estar cobrando liderança. Eu estou falando papai e mamãe porque, digamos assim, é um exemplo máximo de liderança para, geralmente, para os pré-adolescentes ou adolescentes, né? Então, tá aí, fica a dica, ok? Oops. All right, let's continue here. Provides a product of work that you do, né? Então, e aí é só aquela lembrança também, né? Também que isso também é uma liderança através de exemplo, é também mostrar isso, é que tudo que seu pai e sua mãe conquistou foi através do esforço deles. Então, é importante também, né? Como eu estou falando aqui, a minha audiência aqui são os alunos e não os pais. Esse website aqui é como se fosse dicas, né? Para os pais exercerem sobre os filhos, mas é que vocês lembrem disso, que tudo que seu pai e sua mãe conquistou é fruto de trabalho. A não ser que tenha ganhado de herança, né? A não ser que foi herança, mas mesmo assim foi fruto de trabalho. Porque ali, tudo que o pai e a mãe do seu pai e sua mãe, né, dos seus avós, conquistaram, o filho teve participação, estava ali no dia a dia, ajudou de alguma forma, né? Uma ajuda até no sentido quando ele se ajuda, por exemplo, se o pai e a mãe conquistou muitas coisas e deixou muitas coisas para os seus pais, né? Certamente seu pai e sua mãe trabalharam no sentido de não dar aperreio ao seu avô e à sua avó para que eles pudessem trabalhar sossegado, porque quando o filho está dando dor de cabeça, o pai e a mãe não trabalham com a cabeça tranquila, não é verdade? Ok? That's it. Vamos lá para number 2. Make personal responsibility a priority. Então, faça, né, da sua responsabilidade pessoal uma prioridade, né? Essa daí vai forte para os teenagers aí. Teenagers often struggle with taking initiative, keeping them motivated, take personal responsibility for their chores, schoolwork, and activities can be a struggle. Lay down the ground rules that these things are their own to manage, and you will not make it your business to ensure these things are done. Ok? E aqui vai uma crítica aos pais, novamente me colocando como um pai. Eu sou um pai de dois, agora, um jovem, né? E um adolescente, já no final da adolescência. Mas eu cometi esse erro. Antes, se tiver algum pai ou uma mãe vendo aí, eu cometi muito esse erro. Mas, como professor, né, a gente traz aqui, né? Que é o seguinte, que é a gente botar o filho para a gente fazer uma coisa e aí ele não faz, ou faz mal feito e a gente vai lá e faz por ele, ou conserta. Isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí a gente começa a entender por que é que os nossos adolescentes de hoje em dia, eles estão acomodados.
porque tem papai e mamãe para fazer tudo para eles. E, novamente, dizendo, eu cometi muito esse erro com meus filhos, minha esposa também cometeu muito desse erro com os filhos. Na minha experiência pessoal, a mãe tende a fazer mais do que o pai, mas cada caso vai ser diferente. Eu tenho 2 homens, então dizem, né, que a mãe ajeita mais para os filhos. Se fosse uma filha, talvez eu tivesse feito mais. Anyway. Então, mas aqui para os adolescentes agora, né, quando vocês entenderem que algo é sua responsabilidade, está na hora de take charge, né, de assumir essa responsabilidade. E dizer assim, eu vou fazer sozinho. E se eu errar, eu não quero que meu pai e minha mãe me ajudem, eu quero sozinho consertar esse problema, tá? E assim, e eu entendo também, e aqui agora também vai uma crítica à sociedade de um modo geral, né? Aquele medo de errar, eu vejo muito isso, eu vejo quantas e quantas, se eu tivesse R$ 1 para cada vez que o aluno me fala isso, vamos fazer tal atividade, fulano, responde a atividade, eu não quero não, por quê? Porque eu acho que está errado, ou eu não sei se está certo, o que tem? Errar é humano, e eu quero que você erre. Então, o pai e a mãe têm que querer que o filho erre mesmo, porque é errando que ele vai acertar, tá certo? É errando que ele vai aprender o caminho de fazer a coisa certa. Ok, boys and girls? Teach them, terceiro, number 3, teach them how to balance commitment, ok? Então, ensinar os adolescentes a ter comprometimento, né? Many teens balk at the idea of dedicating themselves to a task for fear it will prevent them from having fun in their life, help them to coordinate their schedules, and teach them how to prioritize so that there is room for the things they must accomplish along with things that they enjoy, né? Eu vou começar falando aqui disso daqui sobre uma observação do comportamento humano, né? O ser humano, ele só tem 2 objetivos na vida. Só existem 2 objetivos básicos do ser humano. Número 1 é sentir prazer, de alguma forma, sentir prazer. E o segundo é evitar a dor. Nada mais importa para o ser humano, só essas 2 coisas importam. Então, se você parar para pensar, tudo no final que a gente faz é ou com o objetivo de sentir prazer ou com o objetivo de evitar a dor, certo? O que é que define, né? Tem até um episódio aí, uma pessoa que eu sigo que tem programa lá na BBC de Londres, que ele faz uma atividade muito interessante com crianças, tentando mostrar como indivíduos, né, que entendem que quando eles atrasam a sensação de prazer por algo maior, elas tendem a ser mais bem-sucedidas do que aquela que querem um prazer de imediato. Então, ele faz uma experiência com crianças e ele diz assim, ele faz a seguinte experiência. Ele bota 2 marshmallows na frente da criança, 2 candies na frente da criança e diz assim, olha, você vai passar, parece que é 1 hora, 30 minutos, olhando para esses 2 candies aqui. Você tem 2 opções. Número 1, comer. É seu, pode comer os 2, se quiser. Ou você esperar, parece que era 30 minutos ou 1 hora, e ganhar um saco. E aí, muitos acabam pegando, não aguenta, acaba pegando e comendo, brinca e olha e cheira, e aquela tentação enorme, e poucos guardam. Se você pegar a história dessas crianças, você vai ver que as que se seguraram, elas obtiveram um sucesso melhor. Porque não existe pessoa mais inteligente ou menos inteligente. O que existe é a pessoa que entende que se eu fizer isso aqui agora, mesmo que não me cause esse prazer imediato, eu vou lá na frente. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquela pessoa que diz assim, eu não vou jogar futebol agora, eu vou estudar, fazer minha tarefa de casa e jogar futebol depois, essa tende a ter muito mais sucesso do que aquela criança que quer aquele prazer melhor. Eu vou jogar bola, depois me viro com a tarefa de casa. Tá?
Então, é mais ou menos essa daqui é essa. Os pais têm um papel fundamental nisso, ensinar as suas crianças, né? Que dá para ter prazer, mas primeiro a obrigação. Primeiro um pouquinho de dor, digamos assim, né? Fazer a tarefinha de casa, porque lá na frente você vai ter um prazer muito melhor. Ok? Vamos lá. Give them space to fail. Okay? Isso é importante. Dar a eles espaço para falhar, para errar. Ensinar que não tem problema de errar, de fazer errado. Eu sinto isso muito nos meus alunos. Eu sinto o medo deles de errar, de fazer errado, quando isso não deveria existir. As parents, our initial instinct is to protect our children from failure and disappointment. By allowing them to experience failure, they will learn a valuable lesson about picking themselves up and handling their mistakes, while will contribute to their overall work ethic. There's a saying in English that goes like this. Winning is falling eight times and standing up for the ninth. Right? Então, o ditado, né, que diz assim, vencer é cair por 8 vezes e se levantar pela 9ª. Tá? Então, essa expressão, eu gosto muito desse ditado, porque deixa bem claro que vencer, quem vence muito falha muito mais, erra muito mais. E eu vejo muito isso em vocês, eu vejo muito medo de errar, o medo de falhar, certo? Só querer ganhar, 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 ganhar. Não sei se isso é a geração do videogame aí, não sei o que danado é, mas é preciso trabalhar isso em vocês, tá, boys and girls? Muito, muito, muito importante. And the last one, allow them to experience the results of hard work. Ok? Então, permitam-nos, né, experimentar os resultados de um trabalho, de trabalhar duro, né, com aquela conquista, aquela sensação gostosa da conquista de algo que você trabalhou por isso. Tá? Então, ó, be generous with praise and acknowledge effort in everything your team does, whether it is school, at a job, or in an extracurricular activity. When appropriate, offer rewards for a job well done or bonuses when they go above and beyond. Ok? Então, aqui é importante, né, é que os pais, né, eles valorizem o esforço dos filhos, tá certo? Mas como aqui a minha audiência é de alunos, então vou dizer, se valorizem. Toda vez que vocês conquistarem algo importante, se valorizem, batam no peito aqui e digam, eu fiz um trabalho bem feito, né? Espero que os pais de vocês deem esse valor, que deem os parabéns, que às vezes façam uma comemoração, às vezes até uma festinha, ou leve para jantar fora, alguma coisa desse tipo, compre uma pizza, faça uma coisa diferente, para celebrar, tá certo? É importante que isso aconteça, porque é gostoso, gente. Não é gostoso quando a gente faz algo que a gente gosta, mas é mais gostoso ainda quando às vezes a gente se priva de fazer certas coisas e lá na frente a gente obtém aquele resultado que parecia tão difícil, às vezes até impossível para a gente. A sensação é de um ápice, é um clímax, digamos, a sensação de um clímax, assim, de uma êxtase, de uma felicidade imensa, né? Vocês são jovens ainda, então talvez não tenham tanto passado por essa experiência, mas quando isso acontecer, espero que vocês lembrem, né, de valorizar isso daí. E muita gente de sucesso, esportistas, né, profissionais, eles usam esses momentos exatamente para trazer aquela felicidade, para trazer aquela sensação de que vocês, para relembrar o quanto você é vitorioso ou vitoriosa. Ok, boys and girls. Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Ok? E let's talk a little bit about homework, ok? As a homework, guys, you guys are gonna think of a situation, okay, that you experienced in your life. You're going to describe that situation, okay? This delayed happiness. It's something that you need to delay in order to achieve, okay? A goal that you have in your life, whatever it is, but something that you think is very hard. It takes a while, at least 1 year to get it, okay? And then you
are going to write about the things that you need to do in order to achieve it, the things you have to give up in order to achieve it. Then you write it and post it, ok? Tarefa de casa da gente hoje é essa, é vocês pensarem em algum grande objetivo que vocês tenham na vida de vocês, algo assim, vamos dizer que seja que vocês considerem muito difícil para vocês e algo que seja de longo prazo, pelo menos para daqui a um ano. E vocês vão escrever sobre as coisas que vocês têm que abdicar, vocês vão ter que falar o que é essa coisa, as coisas que você tem que abdicar e as coisas que você tem que fazer para atingir esse objetivo, o passo a passo, né? O passo a passo, tem que fazer isso, você tem que abdicar disso, para conquistar, tá bom? E aí vocês botam lá no Google Tradutor e depois postam no Class App para a gente dar um feedback. Ok? So that's it for today, and I see you guys next class. Goodbye.